pessoal, aí a gente passou no vestibular. É tão estranho porque é muito diferente daquela vida que a gente tem no colegial, que a gente tem na escola, no colégio, normalmente com pessoas com quem a gente estuda desde pequenininho. E de repente você é assim, adolescente, e você dá de cara com um mundo totalmente diferente, né? Deixa eu chegar mais para trás, que ninguém merece ver a minha cara assim tão de perto. Eu tinha 18 anos, nessa época eu já trabalhava, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14, né? Aí eu tive que deixar o meu emprego, porque a minha faculdade era horário integral e eu não tinha como fazer. Eu tinha que arranjar um jeito de conseguir alguma renda para ajudar em casa e para ajudar na minha própria despesa, porque não tinha outra alternativa, né? Então, naquela época, existia uma coisa que chamava-se crédito educativo. Eu acho que deve ser alguma coisa parecida com esses negócios de FIES, ProUni, sei lá, não entendo muito bem dessas coisas, não. Vem cá, meu bem, vem cá, Catiti, vem. Olha, gente, esse aqui é o Raul. Fala, oiê! O Raul Aron. Fofinho. Isso é danado. Então, aí eu tinha que dar um jeito de ganhar dinheiro. Aí eu sei que eu consegui fazer a minha inscrição nesse crédito educativo e eu recebi uma quantia que depois de tantos anos eu não sei ao que eu poderia comparar, mas não era suficiente. Aquele dinheiro não dava, eu tinha que comprar livro, os livros eram caros, eu tinha que comprar... pagar minha passagem, eu tinha que comprar roupa branca, eu tinha que pagar almoço, lanche. Era muita despesa. A gente, quando entra na faculdade, tem uma despesa absurda. E isso porque a minha faculdade era uma faculdade pública e eu não precisava pagar. A gente pagava uma taxa como se fosse tipo 50 reais assim, no início do ano. Naquela época não era essa coisa toda informatizada, então a gente chegava numa sala, tinha um quadro enorme escrito com todas as matérias que a gente podia fazer naquele período. A gente tinha que copiar num papel todas as que a gente ia fazer, que a gente ia cursar, e ali estava feita a nossa matrícula daquele ano. Eu nunca deixei de fazer nenhuma matéria, nunca fui nunca repeti o ano, né? Eu não repeti matéria nenhuma. Mas era puxado o negócio. Eu tinha que chegar na faculdade cedinho, aí a gente ficava lá o dia inteiro, e no começo, no básico, as aulas eram no Valonguinho. O Valonguinho era longe da minha casa. Eu morava em São Gonçalo nessa época. Eu tinha que pegar um ônibus que demorava 40 minutos para chegar no centro de Niterói. E do centro de Niterói até o Valonguinho devia ser mais uma meia hora a pé, alguma coisa assim. Então eu já chegava lá aquecida. E aí as matérias básicas eram aquelas matérias muito loucas, bacteriologia, micologia, genética, bioquímica. Bioquímica era um caso de polícia. Eu nunca me entendi direito com aquele negócio. A primeira prova que a gente fez, a minha nota foi 2. Você sabe o que é uma pessoa que é meio CDF, assim, a vida inteira tirar 2? Aquilo para mim foi uma flechada no peito. E naquela cadeira só tinha 2 provas por semestre. Então a outra, como a média da universidade era 6, eu tinha que tirar 10 na outra prova, para poder não ter que repetir bioquímica. Nosso professor chamava-se Juruena. Ele era um senhor, que para mim ele era um velhinho, que andava todo de terno, com jaleco por cima, muito distinto. Eu achava ele lindo, sabe aquele velhinho fofo? Só que a matéria dele era um cão para mim. Eu sei que quando chegou às vésperas da segunda prova, que eu tinha que tirar 10, o meu namorado naquela época, ele era bioquímico. E tinha um livro, eu acho que era Harper, que chamava, que era grossão assim de bioquímica, e ele era muito inteligente, muito sabido, ele sabia aquele livro todo. Ele virou 2 noites comigo estudando, porque ele sabia que eu tinha que tirar 10 e eu também sabia que eu tinha que tirar 10. E eu tirei 10 na prova, acredite se quiser. E passei raspando com média 6. Bioestatística também era uma matéria terrível, que eu não gostei nunca.
E mesmo depois, quando eu fui fazer mestrado, eu tive que estudar esse negócio de novo e era muito ruim. Aí, as outras matérias eu fui sempre muito bem. Eu tive muitas notas 10 em micologia, parasitologia, bacteriologia, genética era 9. Eu tive notas muito boas. As únicas matérias do curso inteiro que eu consigo me lembrar que eu tirei notas ruins foram bioquímica e bioestatística, que eu passei raspando nas duas. Eu me lembro que às sextas-feiras à tarde a gente tinha aula de deontologia. Você imagina a sexta-feira, depois do almoço, depois de uma semana que você tinha trabalhado para burro, você tem que estudar deontologia. Sabe o que é deontologia? São as leis que regem uma determinada coisa, no caso, a minha profissão. Gente, era de dormir a matéria. Era muito ruim. Ai, Jesus. A minha turma não era muito grande, não. Mas na UF entravam acho que 40 por semestre. Nós nos formamos quase todos juntos. Alguns ficaram para trás e alguns se juntaram à nossa turma no meio do caminho, que eram de turmas anteriores, que foram perdendo cadeiras, não sei porquê, e acabaram se formando junto conosco. Mas era uma turma bem legal. Logo nos primeiros dias de aula, a gente não conhece ninguém, né? Aquele negócio, será que eu vou conseguir me acostumar com isso aqui? Mas diferentemente de hoje, naquele tempo, todo mundo que estudava em faculdade federal, pública, gratuita, era gente que tinha estudado em escola pública. Então, na maioria das pessoas, eram gente de baixo poder aquisitivo. Eu não me lembro de ninguém da minha turma que fosse rico. Então, a gente passou aperto junto, sabe? Todo mundo estava ali com o objetivo de cursar aquela faculdade, mas ninguém tinha dinheiro sobrando para nada. Nós éramos ratos de biblioteca, éramos os sócios da Xerox da universidade, porque a gente não podia comprar o livro, a gente tirava a Xerox do que precisava tirar, do caderno do outro, que escrevia melhor. A gente ficava sentado pelos corredores estudando, nos intervalos entre as aulas. Era muito gostoso. E aí, nessa época, surgiu uma amizade que dura até hoje, com alguns elementos da turma. A Ana Cristina, o Vanderlei, a Rosa, eram os que ficavam mais próximos de mim durante todos os anos da faculdade. Ana Cristina, Rosa Pombo, Vanderlei eram os meus melhores amigos na universidade. A gente tinha alguns outros amigos que também eram excelentes e a gente fazia grupos de estudos. Aí a gente tinha a Vitória, a gente tinha Maria Cristina, o Almir. Gente, era uma turma maravilhosa, maravilhosa. É uma pena que o tempo passa e a gente acaba se afastando das pessoas. Bom, uma das cadeiras que tinha, uma das matérias que a gente tinha que cursar no primeiro ano, no primeiro semestre, era anatomia. Você imagina eu que sou filha de uma pessoa que tem um medo de gente morta, que é quase uma coisa patológica. A minha mãe não fala em defunto com ela, não mostra um defunto para ela, porque ela fica em pânico, né? Tem desespero. E nós fomos parar no anatômico. O anatômico era lá em cima, lá no morro, lá do Valonguinho. A gente tinha que vestir o jaleco para ir para as aulas. Tinha aquelas mesas de aço grande. E eu me lembro do primeiro dia de aula, que era tipo um anfiteatro, o professor ficava mais embaixo, tinha uma daquelas mesas de alumínio, e o cabra lá, sei lá como é que era o nome dele, não lembro não, veio com um saco plástico na mão e falando: eu sou fulano de tal, eu vou ensinar anatomia para vocês, hoje nós vamos começar pelo começo, vamos começar pela cabeça, e pá, jogou em cima da mesa. Gente, aquele saco tinha uma M-face, era metade da cabeça de alguém. E não era de mentirinha, não era de plástico, não era de gesso, era de gente. Eu me lembro que a sensação era assim de uma ola ali entre o pessoal da turma, mas não era uma ola de todo mundo levantar para comemorar, era uma ola de arrepio.
Gente, que coisa, gente, uma pessoa tava, aquilo ali foi uma pessoa igualzinha a gente um dia. E agora estava ali, servindo ainda, depois de morto, para algum objetivo. E a gente sempre é muito grato a todos os cadáveres que estiveram presentes nesse momento da nossa vida, principalmente quando a gente aprendeu a lidar com não só com pessoas sem vida, mas como aprender a conhecer o corpo da gente, como é que funcionava de fato, né? E foi assim o meu primeiro contato com alguma coisa morta, ou melhor, alguma pessoa morta. Aquela M-face em cima da mesa. Depois a gente ia para uma outra sala que tinha várias dessas mesas de aço e tinha alguns tanques. Nesses tanques, o cheiro, aquele cheiro de formol, era horrível. E eu me lembro também de uma vez que o rapaz que trabalhava lá, que era o técnico do anatômico, ele tinha que levar um corpo para a gente ver. E ele levantou a tampa daquele tanque, assim, que era igual uma porta na horizontal. Enfiou, estava com uma luva grandona, ele enfiou a luva lá dentro e pegou aqui pela perna, pela coxa, um cadáver inteirinho. O cadáver, o corpo do cadáver era todo escuro, queimado do formol. E não tinha mais, assim, expressão direito, mas ele estava inteirinho lá. Aí a gente começou a olhar nas mesas do lado, as pessoas com serrote, cortando as partes dos corpos para poder estudar os músculos, os nervos, os ossos, para estudar tudo. Gente, esse é um período muito chocante para a gente. Mas a gente passa por ele, a gente agradece por ter tido a oportunidade de ter aprendido aquelas coisas, mas não é mole não, viu? O anatômico é dureza. O primeiro ano da faculdade é dureza. Você não conhece as pessoas direito, você não conhece a dinâmica, você tem nota mínima, cada matéria tem um critério. Eu sei que eu venci o primeiro ano da faculdade, graças a Deus. Entre todos os mortos e feridos, nós todos nos salvamos. E assim passou mais um ano, até que chegasse a matrícula do ano seguinte, que era a mesma coisa, o mesmo esquema. E a nossa amizade daquela turminha, que até hoje eu tenho no meu coração com muito carinho, ela permanece até hoje. É lógico que ela não é aquela amizade presente, constante o tempo todo, mas ela existe. Eu sei que a qualquer momento que eu encontrar com a Rosa outra vez, com a Cristina outra vez, com a Vitória outra vez, vai ser como se a gente estivesse voltando no tempo. E vai ser sempre muito bom estar com os meus colegas de turma. Esse, gente, foi o meu primeiro ano da faculdade. Eu almoçava um hambúrguer todo dia na hora do almoço, estudava de manhã até o final da tarde, e eu consegui, além do crédito educativo, uma bolsa para trabalhar no pronto-socorro. Mas não era para atender ninguém no pronto-socorro, a gente estava no primeiro ano, não tinha condição de atender ninguém naquela época. E no pronto-socorro a gente trabalhava fazendo ficha de atendimento. Tem muita história desse pronto-socorro para contar. Nós vamos contar, ou melhor, eu vou contar. Você vai rir, você vai chorar. Mas foi assim o meu primeiro ano da faculdade. Eu trabalhei nesse pronto-socorro quase até o final do curso inteiro. Mas eu conheci muita gente, eu fiz muitos amigos, eu derramei muitas lágrimas naquele pronto-socorro. Eu aprendi muita coisa naquele pronto-socorro. As pessoas estão tão vulneráveis quando entram ali. Mas a gente passa, como diz o pescoço do Neymar, tudo passa. Gente, beijo gigante, até o próximo vídeo.